E em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do voto impresso e colocou em xeque a realização das eleições de 2022. Ele reforçou a teoria de que fraudes teriam ocorrido em eleições anteriores e chamou o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, de idiota. Vamos ouvir. Se nós queremos uma maneira a mais de mostrar transparência, por que o Barroso é contra? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha. Sim. Um cara desse está lá. Não é porque ele defende aborto, não. É porque ele quer defender a redução da moralidade para estupro de vulnerável. Para eles, uma menina... Peraí, pessoal. Com 12 anos de idade, se uma menina fazer sexo com 12 anos de idade, tem uma com 10 em casa. Isso não é estupro. Pode ser consentido. Segundo a cabeça dele, um cara que quer liberar as drogas. Um cara que defendeu um terrorista assassino italiano, Cesare Battisti. Esse é o perfil de Barroso, que está na frente das eleições. Um cara desse tinha que estar em casa. Não, tinha que estar na cadeia. Na cadeia, em casa não. Em outro lugar, tá? Então o que acontece, pessoal? Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Exato. Recado para todos os brasileiros. Lutem pela sua liberdade. Não queiram que um homem sozinho resolva o seu problema. É igual um casal. Se um quiser que o outro resolva para indicar, não vai, os dois têm que resolver juntos. Imagine o Brasil. O que eu estou querendo é transparência. Por que o Supremo Tribunal Federal, uma emenda minha no passado, julgou inconstitucional? Daí veio o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E daí o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos conversar aqui com os nossos comentaristas sobre essa questão do voto impresso, em que pé estão as coisas lá em Brasília em relação a isso. Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Constantino, você começa essa. Paulo, eu vou começar enfiando o pé na porta, né? Eu acho que o Brasil dá muito peso, via de regra, principalmente uma certa elite, né? Dá muito peso à forma e muito pouco ao conteúdo, né? Então, tem muita gente com fala mansa, que respeita a liturgia do cargo, mas que, no fundo, na sua essência, é golpista. Assim como tem muito jornalista que banca o educado, fala devagar, mas está falando coisas como Lula ser um moderado de centro, né? E depois banca a vítima e tudo mais. Então, está cheio de gente por aí muito afetada, afetando muitas falsas virtudes, e a gente tem que olhar um pouco mais para a essência das coisas. É óbvio que eu não gosto, no limite, de um presidente da República chamando um ministro do Supremo de imbecil e de idiota. Isso não é legal do ponto de vista institucional. Mas nós temos que trazer aqui as circunstâncias do momento em que a gente vive hoje para poder fazer um julgamento mais justo do que está se passando. Eu enxergo um golpe em curso. Um Supremo indicado basicamente por um bandido soltou esse bandido numa nova interpretação da Constituição e vem rasgando a Constituição com muita frequência. Depois enterrou a Lava Jato para tornar o mesmo bandido elegível. Institutos de pesquisa, de forma muito suspeita, colocam esse mesmo bandido, que teve milhões de pessoas indo às ruas para poder rechaçar, expulsar do poder, coloca ele como grande favorito, quase no primeiro turno, um sujeito que não pode sair às ruas. É óbvio que a gente desconfia. E aí tudo que tem uma parcela da população clamando é por mais transparência. Uma bandeira que sempre foi suprapartidária. Brizola, PDT, PSDB, muitos defendiam. E, de repente, essa turma do sistema chama isso de golpismo bolsonarista. E vem uma ingerência, mais uma, desse mesmo Supremo no Legislativo, fazendo articulações para barrar as mudanças que tornariam o voto mais transparente e seguro, auditável. A quem interessa isso? O que está acontecendo aqui? O que está em jogo? São perguntas que nós temos que fazer. E aí a narrativa de fala mansa e essência venenosa vai ser: o presidente não respeita e ele é golpista e tudo mais, em vez de enxergar o que está acontecendo. Em vez de enxergar uma certa concertação, né, que está, sim, atentando contra os pilares básicos da nossa democracia. Ministros do Supremo que já compararam o presidente ao nazismo. E isso não é ataque à instituição da presidência. Isso pode.
jornalistas que pedem a morte abertamente do presidente. Isso é liberdade de expressão e de imprensa. Agora, quando o presidente desabafa, tentando chamar a atenção da população do que está acontecendo e que ele sozinho não pode resolver, né? E chama um ministro que realmente tem aquelas características de se enxergar como um ungido e quer empurrar a história na direção dessas pautas, abre aspas, progressistas mesmo, né? É um ativista. É um ativista que não liga muito para a Constituição, né? Ele quer escrever a própria Constituição sem nenhum voto por trás. Isso é um perigo, né? Aí o mundo vem abaixo. O presidente golpista e tudo mais. Veja, é muito triste eu ter que citar uma figura aqui como o imitador de focas, né? O tal Felipe Neto. Por que eu o faço, então? Eu o faço só por um motivo. Ele vira para o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida, e diz: vai ameaçar a PQP, babaca, né? Isso ele pode fazer. Aí, porque, mas é o Felipe Neto. Não, mas o ponto não é esse. O ponto é quem curtiu esse comentário com um símbolo de punho cerrado, que é o símbolo dos comunistas. Omar Aziz. Omar Aziz, o presidente da Câmara, da CPI, dessa CPI circense, né? Esse garoto, esse rapaz que diz isso, é alçado ao patamar de intelectual de rede social e convidado por programas como Roda Morta, Roda Viva, né? Da Vera Magalhães, da TV Dória, para ser entrevistado. Então, quem não está enxergando o que está acontecendo, o duplo padrão, o vale tudo de um lado, o salvo-conduto, e do outro lado, cala a boca e cria uma espiral de silêncio, está precisando olhar com mais atenção para o Brasil de hoje. Muito bem. Minha querida Bruna Torlai, tem 2 mineiros que se pronunciaram em relação a essa questão do voto impresso auditável. Primeiro, o deputado Aécio Neves, que participou da eleição em 2014 como candidato à presidência da República, disse que não houve fraude, que confia na Justiça Eleitoral, e agora, faz questão de 10 minutos, tem um pronunciamento do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, dizendo que confia na Justiça Eleitoral e quem pretender ter algum tipo de retrocesso democrático será considerado inimigo da nação. Bom da gente comentar agora. Vai lá. Olha, na verdade, essa de considerar inimigo da nação, quem procura transparência por eleições é uma bobagem, né? Quando o Rodrigo Pacheco repensar no que ele falou, talvez, no momento de... Quando ele puser a mão na consciência, ele vai perceber que foi talvez um pouco impulsivo, que não tem muito a ver com a sua personalidade. Porque, na verdade, em eleições, desde que o mundo é mundo, sempre há fraude. Em eleições prévias há fraude, né? Então, a possibilidade de que haja fraude, ela existe. Agora, é muito difícil você provar. Justamente como é difícil de provar, fica contraproducente essa discussão, né? Então é tão tolo dizer eu tenho certeza que houve fraude, como eu tenho certeza de que a fraude é impossível, é uma tolice. Portanto, é interessante sim a gente procurar mecanismos para ter o máximo de transparência. E a contagem pública dos votos é o melhor mecanismo. Agora, será que a sociedade brasileira está realmente empenhada nessa discussão? Eu gostaria de ouvir menos políticos, já que a gente está numa crise de representatividade, do que o próprio povo. O que é que o povo brasileiro pensa? Agora, quanto ao que o Constantino falou, eu acho que o Constantino está correto em tudo que ele diz, quanto ao contexto do Brasil, mas quando eu vejo que o presidente da República o tempo todo tem que se expor e comprar briga com poderes que lhe fazem, que contrabalançam, né, com o seu poder, ele está se colocando numa situação muito perigosa. Esse enfrentamento do STF e essa defesa explícita do voto auditável deveria estar sendo feito pela bancada, deveria estar sendo feito por Felipe Barros, etc. Deveria estar sendo feito pela bancada conservadora. Você tem a função própria ao deputado e a função própria ao presidente, né? A partir do momento que um presidente se sente obrigado ao tempo todo comprar essa briga, ele acaba desgastando a sua imagem, né? Deixando de falar de coisas que tocam essencialmente a sociedade toda, justamente porque a nossa bancada, a conservadora brasileira, ela é muito fraca, né? Então, eu gostaria de registrar aqui muito mais a crítica à bancada conservadora, que não assume a frente quanto a essa questão, se é uma questão importante para parte da sociedade que é a base de apoio ao governo, e deixa aí o presidente comprar briga sozinho. Isso não é legal, isso mostra fragilidade. Agora, Serrão, o presidente da República já disse inúmeras vezes que possui provas que a eleição de 2018 foi fraudada. O ônus da prova é uma das responsabilidades de quem acusa, não é? Saudações, meus amigos e amados haters.
exatamente isso que Paulo Matias acaba de dizer. Quem apresenta uma denúncia tem que comprová-la. Seria muito mais interessante que isso acontecesse, porque nós precisamos hoje, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, como Bolsonaro tem pregado sempre. E a gente precisa cada vez mais da verdade objetiva na política brasileira, que hoje sofre do show de um espetáculo excessivo de mentiras em meio a uma grave guerra institucional de todos contra todos os poderes. Estamos vendo aí esse confronto direto do presidente Jair Bolsonaro, principalmente centrando fogo contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, pode não acabar bem. Toda hora que a gente tem alguma insinuação de que os militares possam entrar nessa questão para resolver algum problema, isso é absolutamente deplorável. Por quê? Porque é uma ficção. Os militares não vão entrar em coisa nenhuma, ponto. Só alguns idiotas da nossa imprensa, aqueles que estão sendo bancados aí, recebendo mesadinha de dinheiro chinês, pode acreditar nesse tipo de argumento, que tem chance de um golpe militar no Brasil. A chance é zero. 1964 ou 68 não vão se repetir. Não tem essa possibilidade, tá? As Forças Armadas estão muito maduras do seu papel constitucional. Elas agora vão se concentrar num importante trabalho lá na Amazônia de garantia da lei e da ordem para enfrentar aquela bagunça que tem lá em cima, aqueles crimes ambientais que tornam o Brasil um pária internacional em meio ambiente por causa da marquetagem oportunista da esquerda, e eles vão lá combater criminosos reais, que esses sim estão abalando a soberania da Amazônia. Não tem chance de golpe nenhum. Agora, o presidente Jair Bolsonaro precisa resolver melhor essa questão do relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Se ele tem bronca realmente dos ministros, como ele apresenta publicamente, como ele apresenta ali na saidinha do Palácio do Alvorada, seria muito mais recomendável institucionalmente, que ele convocasse uma reunião, ou ele aparecesse lá no Supremo Tribunal, ou convocasse uma reunião virtual com os ministros para lavar a roupa suja com eles. Não dá para a gente ficar assistindo um presidente da República batendo boca diretamente com o ministro do Supremo, que devolve, né? Dá o troco a ele. O Barroso deu o troco no presidente Bolsonaro. Bolsonaro quer se filiar ao Partido Patriotas. O presidente do Patriotas acabou de ser punido por quem? Luiz Roberto Barroso, que confirmou o afastamento dele do cargo, porque um outro grupo dentro do partido não quer que Bolsonaro se filie. Então, o Barroso, em tese, ficou ao lado daqueles que querem que Bolsonaro não entre para o Patriotas. Então, isso já vira uma questão pessoal, já vai gerando uma crise política que é incompreensível, que não vai levar o país a lugar nenhum. Então, o presidente Bolsonaro tem de sentar com os ministros do Supremo e resolver essa questão, ou essa crise vai longe e, no fim das contas, a gente já falou, o grande prejudicado pode ser ele. Fazer discurso apenas para o seu grupo de interesse bolsonarista é bacana, é importante, a gente até entende, mas o resultado eleitoral disso, depois, pode ser catastrófico. Olha, gente, na live que o presidente Jair Bolsonaro faz todas as quintas-feiras, logo depois de receber uma carta dos líderes da CPI da Covid-19, pela qual exigem dele explicações sobre as suspeitas envolvendo as negociações da Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro disse: ignorei vocês, não vai ter resposta. Bruna Tormar. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é bom só a gente prestar bastante atenção nessa atitude do Barroso, né? É correto a gente ter um ministro do Supremo Tribunal Federal se envolvendo em disputas partidárias para atacar o presidente, pelo amor de Deus, né? Agora, quanto aos comentários do Bolsonaro, acho que ontem, no programa de ontem, a gente falou vastamente sobre o quanto que essa inabilidade na comunicação tem sido um alimento para que se desgaste a imagem do presidente. A gente está num momento complicado em que a retomada da economia deve ser a prioridade e não esse tipo de bate-boca. Isso tudo, infelizmente, tende a dar munição para que a oposição encontre ferramentas aí
fartas para ir ganhando vantagem até as eleições do ano que vem. Então, o presidente vai precisar repensar os seus hábitos. Então, isso que eu queria conversar com vocês em relação às eleições do ano que vem, ao posicionamento que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado. Hoje ele tem 24% de ótimo e bom segundo Datafolha, isso pode ser um pouco maior, um pouco menor do que esse dado que eu acabo de passar em relação à margem de erro, em relação até erros de pesquisa, mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte: qual é a estratégia para que o presidente da República tenha 50% mais um? Porque numa eleição ele precisa de 50% mais um, no segundo turno, certo? Nesse caminho que ele está indo, ele vai conseguir isso? Constantino. Paulo, é um dilema, é uma boa pergunta e é um dilema para o presidente que eu vi aqui muito de perto com o Trump. Né? Quando ele sai ali do Planalto e essa saidinha fala dessa forma direta com o seu público, isso é uma maneira dele manter engajada a militância voluntária bolsonarista. Não existe gabinete do ódio, não existe nada orquestrado com uma centralização, como acontece muitas vezes até à esquerda. No caso do bolsonarismo não existe, é engajamento voluntário. É a tia do Zap, são indivíduos que voluntariamente fazem menções ao presidente nas redes sociais, o defendem ou atacam os seus adversários. Então, para manter essa militância engajada, ele precisa sempre jogar para a sua plateia. Quando ele fala que cagou, porque, desculpa, mas a palavra é essa, né? Caguei para a CPI, isso causa alvoroço em certos meios, né? A liturgia do cargo, mas esse público gosta e se mantém justamente engajado por conta disso. E cá entre nós, né? É o diferencial do presidente Bolsonaro mesmo, ele é mais genuíno e mais direto com o povo, tem uma pegada populista, mas é mais direto. Olha um João Agripino Dória, por exemplo, que é o seu oposto. Tudo é marqueteiro, tudo é calibrado, é falso, né? Tudo na vida. Então, o Bolsonaro veio romper isso, ele é disruptivo nesse sentido, assim como o Trump. Né? O problema é que essa militância é em torno de 1/4 da população, é isso aí, é 25% a 1/3, 33%. Ele precisa de mais do que isso para ganhar. E aí é que mora o perigo, porque seria de bom tom numa estratégia mais fria e calculista que ele acenasse para os indecisos, para uma classe média que dá valor a um pouco mais da forma. Né? Seria interessante. Agora, esse dilema, se ele der essa guinada no comportamento, ele corre o risco de perder a base militante. Então, esse é o dilema que se impõe ao presidente hoje. Né? Eu quero dizer também uma outra coisa com isso. Né? Como é que nós... Porque eu acho que o estilo tosco do tiozão do churrasco, que tem o Bolsonaro, ou o próprio Trump, aqui nos Estados Unidos também tinha, né? Ele é um estilo que, em condições normais de temperatura e pressão, ele tende a ser rechaçado por boa parcela da população. Por que não está sendo nesse momento? Porque as pessoas estão se dando conta de que estamos vivendo uma situação muito atípica. Então, assim, por exemplo, a CPI, que foi a fala dele na live, quem é que pode levar a sério esse troço? Ninguém sério que eu conheço leva a sério o CPI de Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Omar Aziz, que blindam o gabinete paralelo do lulismo, o Covidão, o Gabas, que tratam como voz da ciência impostores e que tratam como criminosos empresários que queriam só ajudar, ou então médicos sérios. Então, ninguém sério pode estar levando a sério essa CPI. Então, é um desabafo. É um desabafo. Caguei para essa CPI. É o que boa parte da população brasileira está, de fato, sentindo em relação a isso. Eu só acompanho esse circo porque eu preciso comentar. Porque, senão, eu tenho mais o que fazer. Cortar a unha, cortar a grama, cuidar dos cachorros. Qualquer coisa é mais produtiva do que acompanhar o Renan Calheiros pautando a mídia. Então, eu entendo o desabafo, mas o dilema continua, persiste. Né? 1/3 da população está junto, está enxergando o que está acontecendo. Mas tem uma parcela que ele precisa dos votos e que fica meio de nariz torcido, né? Porque o estilo é muito agressivo, muito tosco, talvez muito direto. E essa conversa, Serrão, que o presidente da República teve com os irmãos Miranda de cerca de 50 minutos, isso pode mudar aí o rumo das coisas? Olha, por enquanto, você que nos assiste, vamos tentar ter uma análise estratégica dessa questão. Por enquanto, tudo é factoide, por enquanto, tudo é muita guerra de narrativa. E o próprio presidente Bolsonaro, ele tem caído nas guerras de narrativa, ele tem ajudado a produzir e acaba sendo vítima dela no final das contas. Então, o que a gente tem que pensar hoje? O presidente Bolsonaro, ele acerta
quando ele fala para o seu eleitorado, comunica-se diretamente com aqueles 25% a 33%, é o que algumas pesquisas reservadas confiáveis indicam, que formam a base bolsonarista voluntária, como bem lembrou aí o Rodrigo Constantino. Isso aí, do ponto de vista político, é um número bastante expressivo. Só que o leque conservador brasileiro, e a eleição passada mostrou isso, tende a ser muito maior. E Bolsonaro deveria estar com um discurso mais adequado, mais bem calibrado para aqueles que o elegeram em 2018 e que, de repente, se tornaram, não vou dizer inimigos, mas se tornaram insatisfeitos com o comportamento do presidente da República. Objetivamente, por quê? O presidente foi eleito com algumas promessas de campanha muito claras, de reformas e mudanças, que até agora não aconteceram por diversos motivos. Seja pelo Covid, seja por culpa do Rodrigo Maia, que não botou nada para votar no Congresso, seja porque o presidente também não construiu no primeiro ano e meio de governo uma base política sólida no Congresso, mas tem aí duas falhas essenciais que a gente tem que apontar. O presidente Bolsonaro erra demais na comunicação estratégica. E 2, o presidente não tem sido também eficiente no estabelecimento do diálogo político. Ele tem uma conversa fechada que garante a base dele do Centrão. Mas isso aí não resolve. Só ter o Centrão não depõe muito a favor, muito pelo contrário. Ele deveria ter uma maneira de conversar melhor com outros deputados no Congresso Nacional, outros parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. E o que muitos reclamam é que eles não conseguem estabelecer esse diálogo com o presidente. E o presidente é que tem que ser o líder para manter essa conversa. Está lá, é a atribuição dele. O artigo 84 da Constituição deixa claro que o presidente da República, aqui é um regime presidencialista, é ele quem deve liderar o processo. Embora nós saibamos, a nossa Constituição de 88 ela é uma armadilha, ela foi uma Constituição feita para ser parlamentarista e acabou criando, na verdade, esse presidencialismo de coalizão que quase sempre acaba em colisão. E Bolsonaro tem dado muita contribuição para a colisão. Então, é preciso rever essa postura, é preciso pensar uma estratégia para fazer as reformas efetivamente andarem. Tem pontos do governo, essa classe média e classe média alta, ela está realmente insatisfeita, ressabiada com o presidente Bolsonaro e pode não repetir o voto que ele teve em 2018. Então, há um risco concreto reeleitoral para Bolsonaro. Que, aliás, vamos falar bem sério, desde o começo era muito mais provável que ele tivesse sido um governo de transição e que preparasse até outros candidatos dentro da base dele para concorrerem em 2022. Mas isso não aconteceu, quem deve vir mesmo é Bolsonaro, e aí vem com todo o desgaste da polarização que o PT quer com ele e o establishment, que está de olho, que não quer nem ele nem Lula e vai tentar inventar a terceira via, que a gente não sabe se chegará. Agora, Bruno Constantino levantou um bom ponto, né? Essa questão do dilema, porque se o presidente da República diminui o tom, ele perde o apoio na base. Na sua opinião, realmente ele perde se ele diminuísse um pouco o tom das falas dele? Eu achei corretíssimo o que o Constantino falou, mas tem um outro elemento, se a gente for falar aqui de estratégia eleitoral. O que aconteceu? O que a gente observou em 2018? O Bolsonaro, ele aglutinou na sua figura vários setores. Então, ele trouxe a classe média, os liberais, com ali a imagem perfeita do Paulo Guedes, que é um cara que é um professor, é um cara que se comunica bem, um cara que explica o plano, é um cara que a classe média adora, não tem como não gostar, né? Ainda mais em 2018, que ele explicava qual era o caminho para o Brasil. Aí, ao mesmo tempo, ele se comunica com o Brasil profundo, né? Ao mesmo tempo, pessoal, muita gente despreza isso, mas foi importante também o apoio por parte do Olavo de Carvalho e todo o seu entorno de influência. Isso foi importante também, ele aglutinou o apoio dessas pessoas. E vários outros setores, né? O pessoal da Lava Jato, o lavajatismo, o Bolsonaro pegou esse apoio, né? Ele era o cara contra a corrupção. Então, o que ele fez foi associar à sua imagem uma série de grupos. E o que aconteceu ao longo do governo?
E isso se refletiu quando ele montou a equipe ministerial do primeiro ano de governo, que era, sim, um time virtuoso, tá? Agora, o que aconteceu ao longo do governo, né? Muitas dessas figuras que representavam esses grupos foram saindo do governo. E, no meu entender, o governo foi perdendo um pouco a identidade ali de 2019, a partir do momento que apenas militares foram ocupando as funções, sobrou o Paulo Guedes, né, foi o sobrevivente ali, e aí todos aqueles grupos de apoio já não têm o mesmo entusiasmo para fazer a tal da campanha gratuita. Então, como o Constantino disse, sobra quem? Sobra esse grupo aí forte dos 30% que já gostavam do Bolsonaro, sei lá, desde 2014. E os demais setores já não têm o mesmo entusiasmo. Então, sim, Constantino tem razão, é um paradoxo. Contudo, Bolsonaro tem de lembrar que ele acabou abrindo mão de todos os outros sentidos que ele insistiu em manter ligados à sua imagem em 2018, e isso pode ser um problema no que vem. Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. O nosso querido Jorge Serrão já me pediu a palavra aqui, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai ouvir o comentário do Serrão, tem CPI da Covid-19, vamos falar sobre reforma tributária, tem muito mais aqui no 3 em 1. E para quem nos acompanha agora por imagens, está vendo uma bela imagem da nossa querida Avenida Paulista neste 9 de julho. Fica com a gente, um intervalo comercial bem rápido. Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Jovem Pan, são 5 horas e 35 minutos. Antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo por aqui justamente a previsão, né, as perspectivas, planejamento eleitoral de 2022, falamos sobre voto impresso, a briga de Luiz Roberto Barroso e Bolsonaro. O nosso Serrão pediu a palavra, então vai lá, Serrão. Como dizem lá no nosso querido Poder Supremo, peço vênia para discordar do argumento de que Jair Bolsonaro possa perder o seu eleitorado se ele não continuar fazendo esse tipo de discurso para esse segmento. Na verdade, esses que votam em Jair Bolsonaro, que acompanham ele, que o seguem, eles não deixarão de seguir por nenhum motivo. Ali é absolutamente consolidado. Então, se o presidente puder amenizar um pouco o discurso, isso é o que deveria acontecer, para conquistar uma parte maior do eleitorado que vai lhe fazer falta politicamente, isso seria mais inteligente, mais pragmático, inclusive. Então, essa questão de perder a base dele, ele não perde a base dele. Então, não adianta ficar jogando só para a própria galera, falando para o próprio umbigo. Isso, mais na frente, pode se mostrar um grande erro.